Agora a gente vai ver os gols dos jogos de sábado do Botafogo e também do Fluminense, começando pela derrota do Botafogo em Porto Alegre. O Internacional está de rosa. Alan Patrick. Léo Link deu mole aí, né? Alan Patrick pegou o rebote 1-0 e o Vitinho vai fazer o segundo do Internacional na saída do Léo Link. 2-0. Tá aí na tela, o jogo com muita chuva. O Botafogo perdeu para o Internacional em Porto Alegre por 2-0. Os gols foram marcados por Alan Patrick e Vitinho. Graças ao Corinthians, o Botafogo segue no G4, na questão culposa, quando não há intenção de ficar, tá? O Botafogo jogou muito mal e mereceu perder. Esse é um ponto, tá bom? Tá. Se eu estou hoje no G4, é que o povo, Deus, o sobrenatural tá falando. Sim. Deixa a Fernanda ali. Vamos lá. O Mirassol escorregou. O Corinthians ganhou, graças a Deus. Ainda botou um saldinho pra mim, Corinthians. Obrigada, amigo. Você é um amigo. 3-0. Eu vi Coisa o seu linda. history lá, eu ri sozinho, cara. Eu vivi... Eu falei quase que hoje eu sou Corinthians, não é possível. Eu tava me doando. Eu sou Corinthians, você é o Fogão. Foi isso? Depois de uma chuvarada, uma coisa louca, eu já vou falar do jogo. Eu repito, o Botafogo mereceu perder? Com certeza. Mas bota, por favor, o abracinho que o meu 98 ganhou. Aí, tá aí. O povo não tá falando, mas eu vou falar. Porque alguém tem que falar, Pedrosa. Aí, Claro. se ninguém vai falar, Você tá eu vou aqui pra falar. isso. Sabe qual é o problema? Nem os jogadores de Botafogo falam, pô. Eu ia chegar de nesse verdade, ponto. eu esperei a entrevista do Arthur Cabral, falei, ele vai achincalhar a arbitragem. E não falou nada, gente. Não. Se nem eles falam. E sabe o que tá me incomodando? No início desse ano ou do ano passado, começou, agora só o capitão pode falar com o árbitro. Foi esse ano ou foi ano passado? Foi esse ano, né? Foi esse ano. Só o capitão pode falar com o árbitro. Ninguém tá obedecendo, só o Botafogo. Parabéns. Parabéns, que é legal a gente seguir regras, é bonitinho. Sabe aquela pessoa da escola que só ela tá seguindo a regra, ninguém tá? E tá dando certo pra todo mundo, menos pra ela? Então, é o bonzinho que só se lembra? Sim, Minha isso mãe aí. falava isso pra mim. É isso. Rapaz, nem quando eu fiquei 10 anos sem ver o parente, eu fui abraçado assim. Olha aqui, gente. Aí, pra quem não entendeu, isso aqui aconteceu, ele foi puxado, caiu todo mundo no chão, desabou o povo todo e seguiu o baile. Não foi pênalti, não foi pênalti, não foi. Aí o árbitro do Palmeiras e São Paulo, que teve um pênalti, meu Deus do céu, o homem foi lambido, voou, rolou. E ele tomou uma punição aí, afastado, sei lá, vai fazer cursinho de inglês. Daqui a pouco ele volta. Vai apitar a Série B, sempre assim. Aí o Grêmio também, que teve um Não, esse aí foi pênalti. O Grêmio foi o escandaloso, tão escandaloso quanto a questão do São Aí Paulo. também o árbitro vai ser o quê? Afastado? Vai fazer o cursinho de inglês. Eu quero saber se esse homem também vai, porque assim, também teve um erro aqui. Isso aqui é escandaloso. E outra coisa, eu botei nesse telão aqui, Pedrosa, o pênalti marcado contra o Botafogo a favor do Grêmio, que o quinto árbitro Kahneman marcou há uma semana e meia atrás, né? Matheus Martins botou uma mão, que surgiu do céu, que na câmera que não pegou, e foi pênalti. Eu fiquei brava na hora. Ué, Grêmio e Flamengo é a mesma coisa. Não. O pênalti do Ayrton Lucas, enfim. Mas agora, Teve o Grêmio agora... Teve Corinthians e Inter, o pênalti que marcaram contra o Corinthians também, Não, no último minuto. O ponto um que eu quero absurdo. chegar é o seguinte. Agora, o jogo do Grêmio, foi marcado um pênalti absurdo contra Sim, o Grêmio. foi, Red Bull igual Bragantino. o do Matheus Igual, Martins. igual. E eu tô falando que foi o Grêmio que foi ajudado há uma semana e meia e agora que foi prejudicado. Foi mesmo. Com um lance idêntico. Aí eu falo pra vocês, não tem a roleta do sorteio Jequiti? Vamos lá. Nessa rodada, a roleta rodou 5 vezes. É. Porque se for pegar, metade dos jogos tiveram problema de arbitragem. O Palmeiras Metade tinha uma dos jogos. sorte nessa roleta, hein? Que isso, cara. Não! Não, eu também sério, acho. cara. Eu também acho que é isso. Eu acho que é a roleta russa. Mas quando, Até botei isso nas minhas redes Mas quando eu sociais. já reclamei dessa roleta lá em 23, Fernanda é chororô. Tá justificando uma coisa, Gente, desculpa, cansa. Claro que E cansa porque se a gente for olhar uma tabelinha de erro, tem mais erros pra um e um pouco menos pra outros. Infelizmente, Mas eu isso tô tem a mentindo ver, ou tô falando a verdade? Isso tem a ver com o que você falou, com o que o Vene falou também. Qual é a postura do Palmeiras fora de campo? É sempre estar pressionando a arbitragem. E eu acho isso errado, tá? O Abel pressiona a arbitragem,
Os jogadores pressionam a arbitragem. O Everton, quando tem algum tipo de erro contra o Palmeiras, ele sai lá do gol dele pra reclamar com o juiz. Gente, em 2023 o auxiliar do Abel falou que tinha um sistema contra o Palmeiras. Exato. Então, e o assim, Palmeiras foi campeão. O Palmeiras... E o Adrielson foi expulso numa expulsão que até hoje eu fico tentando olhar na cartilha da E arbitragem. vamos lá. O jogo de ontem não tem a ver com Palmeiras e São Paulo. O jogo de ontem foi um erro ridículo do Ramon Abate-Abel. O que eu quero dizer aqui é que a postura do Palmeiras é meio que, opa, eu já entendi que funciona assim. Sim. Se eu não pressionar, eu vou ser o mais prejudicado. Então, como eles pressionam jogadores, staff, técnico, presidente, o tempo inteiro, eu não tenho dúvida que os árbitros se sentem condicionados em relação José a isso. Boto Eu não tenho questionou dúvida, ontem. eu não tenho dúvida em relação a isso. E quando eu digo isso, as pessoas vão falar assim, então o que vai fazer? Todo mundo tem que reclamar demais. O Flamengo tem que reclamar demais, o Botafogo tem que reclamar demais. Isso é ruim pro nosso futebol, cara. Se você se aprofundar na questão, o ideal é todo mundo fazer a mesma coisa, todo mundo reclamar. Só que toda vez que você reclama exacerbadamente, você se torna um cara que fica sem voz. Eu vou te dar um exemplo. O Hulk. Quem é o jogador que mais reclama dentro do futebol? O Hulk. É o que mais leva Alguém amarelo. aguenta continuar ouvindo o Hulk? Não. Ninguém aguenta mais ouvir o Hulk. Então, o ponto principal é, como o Marlon fez, que foi uma entrevista maravilhosa, uma belíssima O Marlon entrevista. do Grêmio. Do Grêmio, lateral. Quem puder, procura pra ver o que ele falou, que ele foi perfeito em tudo que ele falou. O Marlon, assim como o Neymar, o Thiago Silva, o Coutinho, o Barbosa, o Jorginho, o Arrascaeta, esses caras que são grandes, eles tinham que fazer o seguinte, galera, vamos nos unir. Porque a gente precisa resolver isso aqui. É isso. Não tem nada mais importante dentro do nosso futebol do que resolver a arbitragem. Porque o nosso time está sendo prejudicado, o nosso trabalho está sendo prejudicado, os campeonatos estão sendo decididos assim, e a verdade é essa. Cara, vai ver o lance lá do Marlon e do Red Bull Bragantino, do Grêmio e Red Bull Bragantino. É conversa de boteco, porra, no VAR. Tem 6 pessoas falando ao mesmo tempo. Como é que Não, você acredita que uma decisão certa vai ser tomada? Agora, o do o que eu São vou Paulo falar e aqui talvez Palmeiras. seja muito polêmico, mas, na boa, diante de tudo que a gente está vendo, seria melhor não ter VAR. Entende o que eu tô falando? Porque, assim, os profissionais, ou entre aspas profissionais, porque eles não são árbitros, né? Eles têm outras profissões, então, assim, eles não são profissionalizados, eles estão atrapalhando o futebol brasileiro com a máquina VAR. Porque é o VAR que tá apitando, gente. Quando o rapaz é chamado para analisar o lance, ele praticamente é obrigado aqui, a dar o que o VAR Tem pensa. erro também. Ontem, no áudio do São Paulo e Palmeiras, o VAR recomenda, vai olhar, ele escorregou, mas sem querer não é falta. Vocês escutaram? Não, mas vou te falar, mais polêmico e mais absurdo foi a não expulsão. Que teve nesse jogo Do também. Andrés Pereira. Exatamente. Aquilo ali, gente, é um absurdo. É. E a gente tá falando muito de Palmeiras e São Paulo porque chama atenção, porque o Palmeiras tá brigando pelo título. E que é um clássico, Mas né? o pior lance pra mim, o mais absurdo foi esse do jogo do Grêmio. Pra mim foi um nojento. absurdo. Contra o Red Bull Na Bragantino. boa. É por isso que eu tô falando. Perde qualquer Que roleta é credibilidade, essa? cara. O pênalti que você tá dizendo? É o pênalti. É, do Marlon. Mas, gente, Torcida alvinegra, amigas e amigos, prestem muita atenção nessa grande informação que eu vou trazer agora para vocês. Não dá mais. Não dá mais pro David Ancelotti ser técnico do Botafogo. Não dá mais. O time do Botafogo, né, vem perdendo cada vez mais no campeonato. Isso é uma vergonha. Não tem como. Não tem como. É vergonhoso. É vergonhoso. Então, assim, a diretoria do Botafogo tem que ir atrás de um técnico experiente. Essa que é a verdade. Vocês concordam, amigas e amigos? O que vocês acham? Chegou a hora de demitir o David Ancelotti do Botafogo. Eu já demitiria para ontem, há muito tempo já. Não dá mais do técnico para esse técnico da frente da equipe do Botafogo. Vocês concordam? Qual técnico vocês aceitariam no Glorioso? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima!